Olá, hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023 e nós estamos aqui para os nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos falar de Isaías capítulo 47, vamos ler o capítulo todo, mas antes disso os meus breves recados. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda, lemos um capítulo da Bíblia por dia e sempre deixamos aqui nos canais digitais da igreja um breve áudio. Esse áudio às vezes é do capítulo inteiro, às vezes de um trecho do capítulo, para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Compartilhe esse áudio com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Isso vai edificá-las, vai abençoá-las e vai abençoar você também quando você estudar. O segundo aviso é que você precisa conhecer a Bíblia e precisa fazer uma leitura sistemática da Bíblia. Por isso, eu tenho aconselhado que você compre a Bíblia 365. Ela é uma boa forma, uma forma organizada de fazer a leitura do texto bíblico. Faça esse investimento em você mesmo. E procure aqui nesse, que é o meu terceiro aviso, procure aqui nos canais digitais da igreja, por exemplo, na descrição desse áudio, nós temos as informações dos estudos bíblicos que temos na igreja. Segundas, quartas, quintas-feiras e domingo nós temos a escola dominical, domingo de manhã, 8h30 e domingo à tarde, às 17 horas. Vai lá me encontrar às 8h30 da manhã. Estamos estudando o livro de 2 João. Vai ser um prazer ter você. Eu vou ler Isaías 47, do versículo 1 ao versículo 15. Desça, sente-se no pó, virgem da cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei e não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio entre nas trevas, cidade dos babilônios. Sente-se em silêncio entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos você pôs um jugo muito pesado. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora, então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança e diz a si mesmo: somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva nem sofrerei a perda dos filhos. Estas duas coisas acontecerão a você. No mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como um restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância, cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Palavra dura e palavra de juízo. A mensagem de hoje tem como texto: quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Vários comentaristas chamam Isaías 47 de uma poesia magistral do profeta. O texto é forte, o texto é pesado, e ao mesmo tempo o texto mostra com clareza o juízo que virá de Deus sobre a Babilônia. O capítulo é um tom comum em Isaías, ele mostra um tom que é muito comum no livro do profeta, um ensaio em relação à cegueira espiritual. Isaías já fez isso sobre o povo de Israel, Isaías já falou sobre a cegueira espiritual do povo de Judá, Isaías já falou sobre a cegueira espiritual sobre os povos ao redor do povo de Israel e ao redor de Judá. Já falou sobre a cegueira espiritual de todos. E aqui ele vai continuar. Como em uma continuação de Isaías 46, que começa: Bel se inclina, Nel se abaixa, os seus ídolos são levadas, em que os ídolos caíam, os deuses caíam, agora Deus diz que cairá toda a cidade, e ela cai em juízo. Isaías já tinha anunciado a queda da Babilônia lá em Isaías capítulo 13. Lá no capítulo 13, ele já havia anunciado que a cidade toda ia cair. Agora,
a profecia está em vias de cumprimento. Em função disso, o que acontece? Em função disso, no capítulo 47, no seu versículo 1, o profeta diz: desça, sente-se no pó, sente-se no pó. Vai ao lugar do nada, vá ao lugar da sua origem, vá ao lugar do seu início. Você vai simplesmente cair no pó, você simplesmente vai cair e vai voltar àquilo que você foi criada. Ela já não será mais mimosa nem delicada, não vai ser mais um lugar de segurança. Veja o versículo 1. Você não mais será chamada mimosa e delicada. Não há mais espaço para isso. Ela não será mais nada disso. Ela será um objeto da vingança de Deus. Veja os versículos 2 e 3. Apanhe as pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu, levante a saia e desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. A Babilônia será objeto do juízo de Deus. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. A linguagem é dura, a linguagem é verdadeiramente forte, mas é a linguagem que o Senhor pretende impor sobre a Babilônia, que fez aquilo que não agradou aos olhos do Senhor. Mais do que isso, quem é julgado pelo Santo de Israel. Veja no versículo 4. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel. Quem está julgando, quem está executando o julgamento é o Santo de Israel. E aquele que é julgado pelo Santo de Israel e não está em obediência, enfrentará as trevas. É que diz o versículo 5. Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. No versículo 6, Deus mostra que ele usou a Babilônia para o juízo do seu próprio povo. Fiquei irado contra o meu povo, profanei a minha herança, eu os entreguei nas suas mãos. Deus usou a Babilônia para julgar o seu próprio povo. Mas a Babilônia foi um conquistador torpe, foi um conquistador cruel. Usou do seu poder e foi cruel. Destratou os fracos, destratou os idosos. Olha o que o versículo 6 diz na sua última parte. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. A Babilônia achou que seria senhora para sempre. Veja o versículo 7. O versículo 7 diz: você disse, continuarei sendo sempre a rainha eterna. Mas não ponderou essas coisas nem refletiu no que poderia acontecer. Ela confiou na sua própria maldade e na sua própria ciência. Veja o versículo 10. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém. O resultado do comportamento da Babilônia é a catástrofe, ao ponto de Deus, a partir do versículo 12, falar de maneira irônica. Continue com as suas palavras mágicas, dizendo claramente que essas palavras não vão salvá-la. Permanece aqui a mesma mensagem de Isaías, a mensagem de que a graça alcança os seres humanos, mas que Deus, ele julga sim os comportamentos ímpios. Um cego espiritual, ele está em sérios apuros, porque ele vive o seu dia a dia sem ter a menor noção das consequências espirituais das suas ações. Ele, inclusive, acredita, como é o caso da Babilônia, que ele detém o domínio e ele detém o controle da sua vida. Nenhum dos reinos que foram usados por Deus para ser instrumentos de juízo sobre Israel e sobre Judá teve a capacidade de observar isso. Nenhum deles. A Assíria não foi capaz de observar isso. Me desculpem. A Babilônia não foi capaz de observar isso, o Egito não foi capaz de observar isso, ninguém em nenhum momento foi capaz de observar. Seria pouco provável, aliás, que eles tivessem a capacidade de observar isso. Reinos e reis se constroem ao redor de homens que são empoderados e que, não raro, junto com seu poder, começam a experimentar um senso de total invulnerabilidade, se acham fortes demais. A dinâmica do reino de Deus é uma dinâmica completamente inversa. Jesus chama os seus discípulos para a antítese do aparecer. Jesus chama os seus discípulos para o foco que não é crescer. O foco é reconhecer a insuficiência. Quem é o maior no reino? Vocês se lembram? Não me recordo agora o texto, eu devia ter recuperado o texto aqui. Quando os discípulos estão numa briga interna, e Jesus acabara de falar que ele ia morrer e que era necessário que ele morresse, os discípulos começam com uma briga interna. Veja, o Rei dos Reis está na sua frente, dizendo para você o que há de acontecer com ele,
E a cegueira espiritual dos discípulos é tão grande que eles começam num embate para ver quem vai ser o maior no reino, para pedir quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda. E Jesus os repreende. Quando os discípulos são enviados por Jesus, os 12 são enviados por Jesus e eles voltam fazendo milagres. Martin Lloyd Jones falam que eles voltam fazendo milagres e eles falam para Jesus: nossa, em seu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônios, curamos doente. E Jesus fala: não se alegrem pelo fato dos demônios se obedecerem ao nome de vocês, mas se alegrem pelo fato de vocês, o nome de vocês estar no livro da vida. A dinâmica do reino, o que é valoroso no reino é diferente. Por isso, no texto de hoje, eu disse no título: quando sou fraco é que sou forte. Deus requer que nós reconhecemos a Ele como soberano sobre todas as coisas. Qualquer coisa que acontece, está tudo sob o controle dele. Seja tempos bons, sejam tempos ruins. Nos tempos bons, nós deveríamos reconhecer que o que nos levou aos tempos bons não foi o nosso braço, mas foi o braço do nosso próprio Senhor. Não foi a nossa estrutura, não foi a nossa força, mas foi o braço e a força do nosso Senhor. Se nós não reconhecermos a dádiva de Deus no devido tempo, nós vamos reconhecer no momento mal. E no momento mal nós vamos reconhecer na forma de juízo, como aconteceu com a Babilônia, que soberba que era, simplesmente levantou o seu queixo, inclinou o seu nariz e achou que era dona do seu próprio nariz e achou que era invulnerável. E Deus, no capítulo 47, deixa claro que a Babilônia há de cair. A palavra é dura, a palavra é forte, mas a palavra é verdadeira. Engraçado que o apóstolo Paulo, quando encontra Deus, quando encontra Jesus, e ele reconhece a sua insignificância, ele começa a mostrar a importância da graça de Deus na sua vida. Não é exagero dizer que o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. E é o apóstolo Paulo quem vai dizer: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Isso significa quando eu reconheço que das minhas mãos nada vem, mas que vem somente das mãos de Deus, aí eu recebo a força do Espírito dele, eu recebo a graça do Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude a refletir nesse texto sobre a Babilônia, como a arrogância e a altivez e o espírito altivo derrubam um homem, assim como a antítese disso, um coração humilde, é exaltado pelo Senhor. O Senhor não pensa como os reis, o Senhor não pensa como os grandes líderes, o Senhor pensa da forma dele. Que Deus te abençoe.